Legal, galera? Então é o seguinte, nós trabalhamos aí a segunda metade do século XVII, percebendo o aumento da presença do Estado português na colônia, estimulando o seu desenvolvimento dentro das práticas mercantilistas. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento da colônia fortalece uma elite colonial que posteriormente nós sabemos entrará em um conflito. Antes de falarmos desses conflitos chamados movimentos nativistas e mais tarde chamados movimentos de emancipação nacional, que já aparecem sinais de desgaste na relação colônia e metrópole, dentro de uma mudança europeia, nós começamos a pensar já no processo de independência, na transição do 18 para o 19. Hoje nós vamos trabalhar o seguinte: nós vimos que no final do século XVII, início do século XVIII, nós temos a descoberta do ouro na região das Minas Gerais, atual estado de Minas Gerais. Então nós falamos da questão da mineração. Hoje nós vamos concluir esse assunto e criar as condições para entendermos a revolta, o conflito dos Emboabas, a revolta de Felipe dos Santos ou Vila Rica e mais tarde a Inconfidência Mineira. Bacana? Para isso vamos retomar alguns assuntos, vamos criar um contexto importante aqui. Século XVIII, 1701, 1800. Podemos dividir esse século XVIII em uma primeira e segunda metade. Né? Nós podemos trabalhar aqui em uma primeira metade do século XVIII, que é o que nós vamos trabalhar hoje, 1701, 1750, e depois trabalharemos a segunda metade, 1751, 1800. Hoje nós vamos destacar esta fase, este período, 1701, 1750, falando de um assunto que nós já trabalhamos, não precisamos voltar a ele, que é a questão do ouro, que é a questão da mineração. Então aqui nós destacamos o ouro, a descoberta do ouro em Minas Gerais, posteriormente Mato Grosso, posteriormente Goiás, 1725, 1727, Mato Grosso, Goiás, década de 20, da primeira metade do século XVIII. Temos as três principais áreas produtoras de ouro: Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Correto, galera? O que nós já trabalhamos nas aulas anteriores? Nós já batemos um papo em relação a isso e vamos dar uma aprofundada hoje. Então é o seguinte, nós vimos que a descoberta do ouro, isso aqui já foi trabalhado, a descoberta do ouro fortaleceu nós demos aqui um destaque para um deslocamento populacional. Tivemos um deslocamento populacional. Nós vimos isso. Esse deslocamento populacional de outras áreas coloniais, o atual Nordeste, região do Rio de Janeiro, São Paulo, para Minas Gerais. E muitos portugueses vindos de Portugal para o Brasil e indo também para a região das Minas Gerais. Esse deslocamento populacional para as Minas, para a região das Minas, principalmente onde hoje é Minas Gerais, mas posteriormente também Cuiabá, Mato Grosso, posteriormente Goiás, Vila Boa, né, que chamamos de Goiás Velho, atualmente fala-se cidade de Goiás, antiga capital de Goiás. O deslocamento para as Minas fez com que surgissem, nós batemos esse papo, várias vilas e cidades. Então nós vimos que já a partir de 1711, primeira década, já entrando na segunda década desse século XVIII, nós já temos o que hoje é Ouro Preto, Mariana, Sabará, essas três principais núcleos povoadores, mas outros núcleos se espalhando por Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. O surgimento dessas vilas e cidades, nós estudamos que é o surgimento de todo um novo mercado. Todo um novo mercado. O que nós destacamos? Surgiu todo um mercado alimentício, então estimulou-se a produção alimentícia nas áreas periféricas. Quais áreas nós destacamos? A pecuária no Nordeste, a pecuária no Rio Grande do Sul, a produção alimentícia no Vale do Paraíba,
As feiras de Sorocaba, que recebem produtos de várias outras regiões e também são enviadas para Minas Gerais, através da atividade do tropeirismo, o tropeiro, que é o comerciante que leva e traz produtos por toda a colônia. Nós destacamos que Minas Gerais também consome manufaturas, só que essas manufaturas, elas vêm da Europa, entrando pelo porto do Rio de Janeiro. Infelizmente, um assunto que nós temos que aprofundar aqui, que faltou, nós vamos trabalhar um pouquinho. Nós temos que trabalhar também aqui um grande deslocamento de trabalhadores escravos para a região, de trabalhadores escravizados. Não se esqueçam que em Minas Gerais predominou a mão de obra escrava. Temos a mão de obra livre, mas predominará a mão de obra escrava. Ou seja, estimulou-se o tráfico negreiro, África-Brasil. Os trabalhadores escravizados trazidos para o Brasil entram pelo Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro está ganhando uma grande importância comercial também nesse sentido. É o chamado Cais do Valongo, que foi revitalizado agora para visitação, para estudos, nos últimos 2, 3 anos. Tem caído bastante, inclusive, em vestibular. O Cais do Valongo vai receber centenas de milhares de trabalhadores escravizados vindos da África e enviados para as Minas Gerais, pois haverá o predomínio do trabalho escravo nesta região. Correto, galera? Então nós temos o predomínio, mas não apenas, do escravismo na região. O predomínio do trabalhador escravo nessa região. Outro detalhe importante que nós temos que destacar, galera, é a questão do aumento da presença do Estado na região. No momento em que eu tenho a descoberta do ouro, final do 17, início do 18, em apenas 10 anos, centenas de milhares de pessoas se deslocando para Minas Gerais para explorar o ouro, o Estado português percebe que precisa cada vez estar mais presente. Então você passa a ter um aumento da presença do Estado português na região mineradora. É o outro assunto importante que temos que destacar. Nós vamos ter a presença do Estado português na região aurífera. A presença do Estado português na região aurífera tem como objetivo a manutenção da ordem, estabelecer a manutenção de uma ordem que interessa a Portugal. Isso, inclusive, incomoda aos paulistas, aos bandeirantes paulistas que descobriram o ouro e acreditavam que o Estado português lhes daria uma relativa liberdade. Esse tinha sido o acordo feito no final do século XVII, no momento que eles descobriram o ouro, mas essa promessa não será cumprida. O Estado português cada vez estará mais presente para estabelecer uma ordem que interessa a ele, Estado português. Como, por exemplo, a questão da cobrança dos impostos. Portugal quer estabelecer a cobrança dos impostos. No momento que Portugal pretende estabelecer uma ordem, implantar impostos, Portugal sabe que tem que fazer a fiscalização, o fiscalismo. Todo mundo sabe que ninguém quer pagar os impostos. Então você terá a presença de uma estrutura do Estado português através de funcionários públicos, a montagem de uma estrutura administrativa, a presença de elementos que são a extensão do Estado português. Sempre tomar cuidado com o seguinte: quando eu falo de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, eu estou falando de uma região imensa. A presença do Estado português estará principalmente dentro das vilas e das cidades, procurando estar presente também nas áreas auríferas. Mas será que o Estado português conseguirá estar presente o tempo todo? Não. Por isso que o contrabando, ele não é exceção, ele é regra. O não pagamento dos impostos não é exceção, é a regra. Apesar de uma forte presença do Estado português. O Estado português sabe disso. Sabe, inclusive, que as ordens religiosas, que também começam a chegar em grande quantidade nesse momento, muitas dessas ordens religiosas também praticam o contrabando. Como exemplo, não é à toa porque em 1709 o Estado português proíbe a presença de ordens religiosas nas áreas mineradoras. Pois sabe que essas ordens utilizam-se de um poder, inclusive muitas vezes, paralelo ao Estado português, para poder defender os seus interesses. Mais tarde essa lei será revogada e as ordens religiosas estarão sim presentes nas áreas mineradoras, tanto que quando vamos hoje às cidades históricas de Minas, uma das coisas que mais se destacam são as igrejas. Correto, galera? Então, outro assunto importante que nós temos que ter aqui
outro assunto importante que nós temos que destacar aqui é a questão da presença do Estado português dentro de uma manutenção da ordem, a presença do Estado português no momento em que está cobrando os impostos, estabelecendo o fiscalismo, destacar quais são esses impostos, quais são as formas fiscalizadoras que Portugal estabeleceu na região. Então nós temos que entender que desde um primeiro momento, no momento que se tem a descoberta do ouro, surgem as vilas e as cidades, nós temos a implantação das chamadas intendências das minas. A intendência das minas são os órgãos responsáveis, é o órgão responsável pela manutenção da ordem, pela administração da região local, pela administração da região aurífera, correto? Não nos esqueçamos que uma vez surgindo uma vila, uma cidade, também passam a ter as chamadas câmaras municipais, que já foi trabalhado, né? Agora, a intendência das minas é um órgão ligado diretamente ao Estado português. Nós vamos ter as câmaras municipais, órgãos administrativos locais, em que uma elite utiliza as câmaras municipais para administrar a localidade, mas a intendência das minas, o intendente, ele é indicado pelo Estado português. É a presença do Estado português na região aurífera, é a extensão do Estado português na região aurífera, principalmente na questão da cobrança dos impostos, na imposição dos impostos e o próprio fiscalismo em relação a isso. Quais são os impostos? Por exemplo, só para destacar um assunto também, gostaria de falar o seguinte: funções da intendência das minas, né? Estar presente na região aurífera, como por exemplo, descobriu-se o ouro numa determinada região. Era a intendência responsável por implantar as datas. Vamos destacar isso aqui como exemplo. O que são as datas? São áreas de exploração aurífera. São áreas de exploração do ouro. A maior parte do ouro na região das Minas, Goiás ou Mato Grosso, é o chamado ouro de aluvião. Era o ouro encontrado no leito dos rios, depois de um trabalho de centenas de séculos, milhares de séculos de anos, né, da própria natureza, né, principalmente ali na região do espinhaço. Nós já trabalhamos isso. Então, pequenos fragmentos de ouro, pepitas, pequenas pedrinhas e ouro em pó, ele circula pelo leito dos rios. Então é só você ir lá e faiscar esse ouro, retirar esse ouro do fundo do rio. Então vou usar o rio como exemplo. Os rios como exemplo: Rio das Velhas, Rio das Mortes, Rio das Contas. Então, exemplo: você tem lá um determinado rio. Alguém descobriu o ouro numa determinada região. Essa pessoa que descobriu o ouro nessa determinada área do rio, ele é obrigado por lei, não que ele o faça, porque o clandestino predomina, não é exceção, mas quando se fazia, esse cara era obrigado a ir à intendência das minas, avisar ao intendente da descoberta do ouro. Aí esse intendente, através de uma estrutura administrativa ou outros funcionários, dividia este rio em datas, ou seja, em áreas de exploração. Quem tivesse descoberto esse ouro tinha o direito de escolher a primeira data. As demais datas eram distribuídos aos mineradores que quisessem explorar, mediante, óbvio, o pagamento dos impostos. O próprio Estado português muitas vezes estabelecia datas para si próprio, né? Mas era mais comum entregar a particulares essa exploração. Então você tem uma data, outra, que é distribuída aos mineradores. E a partir desse momento, desse fato, a intendência procurava fazer uma fiscalização, cobrando os impostos, né, a serem pagos. Quais impostos são esses que nós destacamos? O principal imposto, que existe desde o século XVI, nós já trabalhamos isso, é o quinto. O principal imposto é o quinto. A quinta parte, ou seja, 20%. De tudo descoberto, 1 quilo de ouro, 200 gramas é de Portugal. 10 quilos de ouro, 2 quilos de ouro é de Portugal. 100 quilos de ouro, 20 quilos é de Portugal. A quinta parte, 20%, deve ser entregue pelo minerador ao Estado português.
uma vez que o ouro é um estanco real. Portugal considera como um produto de Portugal, que eu permito ao particular explorar mediante o pagamento do imposto. O quinto, galera, esses 20%, ele é muito fácil de não ser pago. Então, o que Portugal começa a criar? Mecanismos de fiscalização, como, por exemplo, as chamadas casas de fundição. São as casas de fundição. Todo o ouro descoberto, todo o ouro extraído, deveria ser levado à Intendência das Minas, aonde se localizava a casa de fundição. Lá esse ouro, ele é fundido, ele é derretido. Retiram-se as impurezas, mas retira-se principalmente os 20%. Retirados os 20%, o que sobrava era transformado numa pequena barrinha, recebia o carimbo real, e este ouro pode circular pela colônia, uma vez o imposto ter sido pago. Então Portugal ele implanta o imposto, mas ele implanta também mecanismos de exploração, mecanismos de fiscalização da exploração deste ouro. As casas de fundição, elas vão gerar uma grande insatisfação. É o exemplo que nós vamos usar mais tarde para explicarmos a revolta de Vila Rica, ou de Filipe dos Santos, quando o conde de Assumar, já há muito tempo pretendia implantar as casas de fundição no Brasil, começou a receber o aval do Estado português entre 1719 e 1720, só que a notícia correu à colônia, que o Estado português implantaria a casa de fundição, onde 20% seria extraído. E isso gerou a revolta de Filipe dos Santos. Nós vamos estudar mais tarde e aprofundar mais tarde. Outras formas de impostos são, por exemplo, a finta. O que é a finta? Num determinado momento, Portugal estabelece que cada região deverá estabelecer um imposto fixo. Então, por exemplo, num certo momento, toda a região aurífera deve pagar a finta, deve pagar 100 arrobas, mais ou menos 1.500 quilos de ouro. 100 arrobas, 1.500 quilos de ouro, mais ou menos. A finta, ela é um imposto fixo. Cada região deve entregar 100 arrobas, mais ou menos 1.500 quilos de ouro ao Estado português. Como, por exemplo, a captação. Uma outra forma. Depois a gente vai explicando dentro do contexto. O que é a captação imposta pelo Estado português? O Estado português decidiu que todo homem, livre ou escravo na região das Minas, deve pagar uma determinada quantidade de imposto ao Estado português. Então a captação é um imposto pago per capita, por cabeça, por pessoa, no caso, por trabalhador. Então a captação per capita, por pessoa, cada trabalhador, livre ou escravo, deve contribuir com uma determinada quantia de ouro. Se não tiver ouro, com aquilo que produz, com dinheiro, ao Estado português. Então esse imposto, na minha leitura, depois a gente aprofunda isso, de certa maneira aliviou um pouco a questão dos mineradores, que eram obrigados a pagar o quinto, que eram obrigados a pagar a finta. E isso acabou distribuindo para todos os trabalhadores da região das Minas. Então, exemplo, se eu, Edgar, tenho um comércio e 4 trabalhadores livres, eu tenho que pagar um imposto sobre esses trabalhadores que estão ali. Se eu, Edgar, sou um minerador e nas minhas minas, na minha data, trabalham 300 escravos, eu devo pagar um imposto por cabeça, por cada trabalhador escravo que eu tenha lá. Então você diluiu, você distribuiu esse imposto a todos. Em Portugal percebeu que os efeitos foram negativos, depois nós vamos trabalhar isso, e reintroduz novas formas de imposto, novas formas de captação desse imposto. Por isso que nós destacamos a derrama. Depois nós vamos bater esse papo. O que é a derrama? A derrama é uma forma de eu cobrar as fintas que estavam atrasadas. Então eu determino que cada região deva pagar 100 arrobas, 1.500 quilos. Só que uma determinada região não chegou aos 1.500. Digamos que chegou a 1.000, está devendo 500.
No próximo ano, além dos 1.500, tem os 500 que ficaram atrasados. Então você não deve mais 1.500, você deve 2.000. Só que não alcançou novamente, então vai se acumulando aquilo que não se paga. Quando o Estado português considera que acumula-se muitas fintas atrasadas, muitos impostos não pagos, eu implanto a derrama. E o que é a derrama? É a cobrança das fintas que estavam atrasadas. Faz-se uma devassa fiscal, faz-se um levante daquilo que se deve ao Estado português e você deve pagar a Portugal, seja em ouro, seja em forma de outras riquezas, seja em forma inclusive de bens materiais, porque não confisco de propriedades. Então o que a gente percebe? Na primeira metade do século XVIII, temos a intensificação da exploração aurífera na região, temos um aumento do deslocamento populacional, temos um aumento da presença do Estado português, temos um aumento de trabalhadores escravizados, então toda uma região passa por um processo de colonização. Bacana? Terminamos esse assunto depois.